Hoje temos sob escuta Pedro Soares dos Santos, o homem forte da Jerónimo Martins, a dona do Pingo Doce. O Sob Escuta é o programa de grande entrevista da Rádio Observador e é a economia a dar o tiro de partida. O meu nome é Nuno Vinha, editor da Economia do Observador, e ao meu lado está o jornalista Edgar Caetano. Boa tarde a todos. Pedro, quer uma tesoura para cortar a fita do nosso programa de entrevistas, o Sob Escuta? É realmente, bom dia a todos, muito obrigado por este convite, é realmente uma honra estar no primeiro programa da Rádio Observador. Te confesso que não estava à espera que não fosse eu o primeiro. É com muito gosto que o temos cá. Então vamos a isto. Pedro, está em cima da mesa a possibilidade dos supermercados em Portugal voltarem a fechar ao domingo. Trabalhar ao domingo é um novo esclavagismo laboral, como diz o Bispo do Porto? Eu penso que não. O trabalhar ao domingo ou não trabalhar ao domingo depende muito das sociedades e da evolução da sociedade e das necessidades que as sociedades têm e que as pessoas têm para realmente tratar da sua vida. Nós hoje temos vidas muito intensas nas cidades, muito trabalho muito intenso e, portanto, muitas vezes precisamos de tempo para tratar das nossas necessidades. E os 2 dias de folga, que podem ser ou durante a semana ou ao sábado e domingo, realmente são necessários. Eu até penso que ao domingo deviam-se abrir mais serviços para apoiar aqueles que realmente têm uma vida muito mais intensa durante a semana. Mas não deixa de ser um risco para a atividade da Jerónimo Martins. Se isso acontecer, se os centros comerciais e os supermercados voltarem a fechar ao domingo, isso é um risco para a capacidade de contratar mais e pagar melhor às pessoas? É um risco principalmente para o consumidor, porque tem menos alternativas, menos dias disponíveis para poder dispor. Porque é muito importante, principalmente, que percebam que o Jerónimo Martins está aqui para servir um consumidor. E esse consumidor é que tem que ter a liberdade de escolher quando, aonde e como é que quer se relacionar connosco. Não posso negar que se houver fechar ao domingo vai haver constrangimentos, vai ter que haver uma reorganização, vai ter algum impacto. Isso eu nunca posso negar. Mas significa que deixar pessoas, dispensar pessoas, eventualmente? Eu não lhe posso adiantar muito isso, se vai acontecer ou não vai acontecer. Por exemplo, a gente tem agora a experiência da Polónia e não dispensámos ninguém, mas que se tornou mais complexa a operação e mais exigente, isso é verdade. Mas fala-se em voltar atrás nessa decisão na Polónia, por exemplo. Não sei se vai-se voltar atrás ou não, é uma coisa, eu como não posso viver de vai acontecer ou não vai acontecer, esperar ou não esperar, portanto eu trabalho muito na realidade das situações e portanto eu neste momento tudo o que sei é que vai fechar e que para o ano vai fechar mais, e se nós tivermos em conta há 2 anos trabalhávamos quase 12 meses e agora para o ano vamos trabalhar só 10 meses. Isto tem sempre impacto na companhia, tem sempre impacto na organização do trabalho, na organização da vida das pessoas. Tem havido greves no setor, em Portugal, em que os sindicatos, além de pedirem precisamente esse encerramento das lojas ao domingo, também pedem melhores salários e melhores condições no geral. São reivindicações possíveis neste momento? O fecho ao domingo, eu confesso que não lhe posso, não há nada muito mais adiantado do que eu disse. As greves, tem havido convocação de greves, mas eu acho que sempre com muito mais cariz político do que propriamente um problema social, porque a companhia tem uma paz social muito grande e isso é muito importante para que isto seja visto. E algumas reivindicações podem fazer sentido, mas isto está sempre tudo ligado à economia, à capacidade das companhias produzirem e essencialmente àquilo que dá para retornar a todos os intervenientes no processo. Mas quando diz que são greves essencialmente políticas, está a dizer que não representam aquilo que... Tem uma representatividade quase nula. Há pouco estava a falar da economia e que depende do crescimento da economia. A Jerónimo Martins considera que as perspectivas para a economia são muito moderadas no país e disse para comparar o ritmo de crescimento na Polónia com o do nosso país. Estamos a crescer pouquinho? Estamos a crescer pouquinho. Estamos a crescer pouco. Para o mundo onde vivemos. Porque nós temos que olhar para o mundo um bocado como um mundo global. A nossa competitividade tem que ser vista não só a nível interno. Nós estamos inseridos no mundo, estamos inseridos numa competitividade de vários países. E para essa competitividade realmente ser, e para que Portugal cresça e se solidifique cada vez mais, tem que crescer mais, tem que olhar para a meritocracia, tem que entender que realmente a importância do crescimento é fundamental. E isso significa o quê? Que as políticas económicas que foram seguidas não foram as mais corretas? Eu acho que Portugal parou nas reformas estruturais. Nós tivemos... O país faliu. Gosto ou não se gosta de dizer isto, o país faliu
Depois tivemos um processo doloroso, muito doloroso para todos, que foi o sair do processo da Troika, do controle da Troika e de todas as políticas que estavam-nos a ser impostas. Conseguiu-se, com mérito das pessoas, com esforço da sociedade civil em toda esta luta, mas depois parou-se no tempo. E isto para mim é o que me preocupa, porque há uma coisa que no fim deste processo todo não foi resolvido, foi a dívida. E não havendo com os níveis de dívida que existe, a liberdade não existe para se fazer as políticas certas para os crescimentos. Porquê? Porque tem que se pagar a dívida. E eu acho que isso vai ser o grande problema, o grande constrangimento que está a fazer com que Portugal não cresça. Mas importa ter dívida? Ainda no outro dia o antigo economista-chefe do FMI dizia que nesta altura é errado pensar demasiado na dívida. Discorda dessa análise? Discordo. Repare, também nos disseram antigamente que a dívida não era para pagar. Mas depois quem nos emprestou resolveu pedir o dinheiro. E depois nós temos que cumprir. Portanto, tudo na vida tem que ser equilibrado. Pode haver dívida, mas tem que haver dívida, mas o país tem que estar ciente se quem empresta o dinheiro quiser o dinheiro de volta, nós temos essa capacidade para pagar num prazo que seja considerável, estável para todos nós. E não para podermos voltar a uma intervenção ou à falência em que nós fomos. E isso para mim é muito importante fazer isso. Até como lhe digo, já é mais importante para mim do que o déficit. Porque ter conta, não poder ter a liberdade de escolher o que fazer é fundamental para o país e para todos nós. E a política fiscal? Já classificou a carga fiscal em Portugal como uma extorsão. Temos mesmo um Cristiano Ronaldo nas finanças? Não sei se temos o Cristiano Ronaldo nas finanças. Há uma coisa que eu sei. Ele teria que seguir esse caminho porque estava impedido de fazer reformas neste país. A coligação não lhe permitia fazer estas reformas ou olhar corretamente. Foi só esse o problema? Não foi só isso? Eu penso que sim. Foi o maior problema porque o atual Primeiro-Ministro sabia muito bem o que é que tinha que fazer, mas esta coligação impede completamente de implementar no país uma coisa que é fundamental, que é a meritocracia. E é na meritocracia que nós devemos olhar para os crescimentos e o que fazer. E não fizemos as reformas estruturais, o crescimento, por nós fazermos, o nível de crescimento manteve-se baixo. Temos aqui um problema enorme. Andámos a pagar a dívida dos bancos, da má gestão dos bancos. Gosta ou não se gosta. Esta foi a grande verdade de tudo isto. E, portanto, eu penso que estas eleições que aí vão ser muito importantes para se definir realmente o que fazer. E a perguntar-lhe exatamente isso. A experiência da Geringonça é para repetir? Foi melhor do que esperava? Não, eu acho que foi nefasto para o país. Porquê? Porque não se fizeram as reformas, não se abordaram as coisas verdadeiramente sob o ponto de vista do que é que nós temos que fazer. Mas a aceleração da reposição dos rendimentos não foi uma questão até benéfica para a Jerónimo Martins? Eu acho que são benéficos para todos. Mas não basta só repor sem saber onde é que se vai buscar. Portanto, e falta essa parte. E falta esta parte. E a verdade é que você fez isso e acho que se fez bem, ir ao encontro e às necessidades dessas pessoas. Agora, para mim o problema é que não houve outras medidas para compensar a redução da dívida. Tais como? E os investimentos necessários para promover uma economia muito mais acelerada. E nós, goste ou não se goste, começamos a ver que essa fatura vai pesar no fim deste tempo. E vejam o que está a passar com as greves, vejam que as pessoas começam a sentir que realmente deram-nos mais, mas tudo o resto começa a falhar. Eu gostava de ter visto a reposição dos salários, mas também gostava que o Serviço Nacional de Saúde não tivesse problemas, a Justiça não protestasse tanto, as greves tivessem baixado, as pessoas não terem transporte de um lado para o outro. Tudo isto não deu para tudo. Mas as pessoas também não quiseram olhar para este. Porquê? Porque estiveram muito mais preocupadas com questões políticas do que próprio ou pensamentos políticos ou linhas políticas e muito menos nos reais problemas do país. Mas foi prejudicial aquela ideia de que a austeridade teria acabado? Eu acho que foi. Foi precipitado. Foi antes de tempo. E as pessoas sentiram isso como uma... As pessoas começam a sentir que hoje realmente a austeridade não terminou tanto como eles pensavam.
E acha que é por isso também que existem as greves? Porque acha que também se pinta uma imagem que depois é transmitida às pessoas de que as coisas estão muito bem e isso faz com que as pessoas depois queiram fazer mais, até obter mais? Eu acho que as pessoas sentem alguma frustração disso não se ter atingido tudo como se previa, não é? Portanto, as pessoas começaram a realizar que afinal isto ainda está muito mais longe e com mais problemas do que nós pensávamos. Mas quando um país faliu e sair dessa falência, as coisas demoram muito mais tempo. E isso é uma mensagem que devia estar mais presente no discurso político? Devia estar muito Qual é que é o mais risco presente. de não estar? Qual é que é o problema de não estar? É criar frustrações, criar instabilidade, criar problemas sociais e, acima de tudo, desiludir as pessoas como sociedade. E isso é muito perigoso quando as pessoas perdem a energia e a capacidade de acreditar que o dia da manhã é melhor. E o que é que acha que vai acontecer no seguimento das eleições? Com o PS, talvez, ou previsivelmente mais solto, é capaz de fazer as reformas que o país precisa, ou que entende serem necessárias? Eu acredito que poderá fazê-lo. Eu acredito que se houver uma maioria, seja de que partido for, tenham essa liberdade e talvez essa força e essa capacidade de fazer algumas das reformas que eles sentem que é necessário para o país. Liste 3. D3. 3 reformas que considera essenciais. A reforma da saúde. A saúde, realmente o que é que nós precisamos da saúde? O que é que nós precisamos da função pública? Que função pública é que nós queremos ter? Que Estado é que queremos ter? Isto não é claro para mim. Não é claro que a gente queira o Estado em todas as partes. E a outra é a da segurança social. O grande peso vai estar, nós sabemos, é a saúde, a segurança social e a educação. E, portanto, é bom que nós façamos aqui uma definição do que é que queremos disto para os próximos 10 ou 12 anos, para que possamos depois olhar para todo o resto de uma forma muito mais segura. Mas será que, por exemplo, um exemplo da segurança social é um tema que é quase tóxico, porque quando se toca nele, tendencialmente perde-se votos? Exatamente. Isso é perigoso, mas a verdade é esta. Nós estamos perante uma situação que, para mim, revolta-me imenso, que é as pessoas reformam-se hoje e estão a caminhar para a pobreza. Quando, no fim, você teve uma vida de trabalho, uma vida de remuneração e acredita que quando chegar à reforma possa ter uma certa estabilidade, as pessoas hoje que se reformam, essa estabilidade não está garantida. E isso, para mim, é um fator muito perigoso. E veja-se que você teve um contrato com o Estado sobre os seus descontos e muitos deles, quando chegaram ao fim, o Estado cortou-lhes. Portanto, frustrou as expectativas. Quebrou um elo de segurança. Deixa-me só fazer uma pergunta no que diz respeito às mensagens que se enviam à sociedade com as medidas. Acelerou-se a reposição de rendimentos, mas por outro lado, e isso também tem impacto para uma empresa como a Jerónimo Martins, por outro lado, sobem-se os preços dos combustíveis, por exemplo. Qual é que é a mensagem que estamos aqui a enviar? Eu acho que houve aqui uma quebra nos impostos diretos e passou tudo para os indiretos. E nós vivemos dos diretos e dos indiretos. Agora, os indiretos talvez sejam mais equilibrados para as pessoas ou mais honestos, porque só se consumindo é que se paga. Mas não deixa de ser uma certa ilusão. Mas são mais justos ou são mais cegos? São mais justos. São mais justos. Eu acho que os impostos diretos muitas vezes são mais cegos. Agora, depende da remuneração que a pessoa tenha, não é? Um bocadinho. Por falar noutras medidas, atualmente fala-se em aumentar o número de funcionários públicos, acabar com a regra de por cada 2 que saem entra um. Porque se calhar o Estado, tal e qual como está organizado, precisa de gente. Mas se pensarmos o que é que queremos do Estado e que estrutura que queremos do Estado, se calhar você não precisa de tantos. Ou precisa de renovar. Como é que viu aquela operação em Valongo do Fisco nas autoestradas? O que é que achou disso? Eu achei um bocado um abuso. Porque o Fisco tem hoje capacidades e está suficientemente bem organizado e bem estruturado para poder resolver as coisas diretamente com as pessoas. Aparentemente houve ali uma independência para fazer algo mais. Claro, mas essa independência alguém a deu. Alguém a autorizou. Eu agora não acho correto as pessoas irem na estrada e muitas vezes não sabemos que se daquelas situações que estão ali em discussão pode haver um conflito que até pode estar em tribunal. Pode estar a ser resolvido noutra área e depois a pessoa ali não tem capacidade de se defender. O consumidor está mais confiante neste momento? Não, eu não sinto o consumidor muito eufórico neste momento. Eu sinto ainda vejo um consumidor muito preocupado, que não mudou muito o seu padrão de consumo, que se mantém muito atento às promoções, que se mantém muito atento
e sensível ao preço, e um consumidor que realmente ainda não relaxou no seu processo de compra. E porquê é que é isso? Porque eu acho que a remuneração dele não aumentou muito em relação ao passado. Os cortes foram muito grandes, foram muito duros, e as pessoas também habituaram-se a viver de uma forma diferente. E, portanto, eu sinto que ainda essa confiança para mudar alguns dos seus hábitos está a ser muito mais devagar do que se pensa, ou realmente ainda sentimos uma grande dificuldade, principalmente nas pessoas que estão reformadas, na forma como estão a comprar ainda. Avancemos então para o investimento da Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins tem 750 milhões de euros para investir este ano. Quanto e em que é que vai investir em Portugal? Jerónimo Martins, nos últimos 10 anos, já investiu mais de 1 bilhão de euros em Portugal. Portanto, o Jerónimo Martins investe entre os 115 e os 130 milhões de euros todos os anos para manter as suas companhias modernas, ativas e capazes e bastante concorrenciais. Portanto, e vai manter esta linha e não vai sair dela nos próximos anos. Mas exatamente em quê? Vai continuar a investir no Pingo Doce, nas remodelações, vai continuar a estudar fortemente e a investir no agroalimentar, e vai continuar a manter as suas companhias competitivas. Mas existe um pouco a sensação de que a Jerónimo Martins neste momento Portugal é uma espécie de plataforma para a formação dos seus quadros para irem depois para outras geografias que são prioritárias para o grupo, como a Colômbia e a Polónia. Portugal é a sede do grupo Jerónimo Martins. Nascemos aqui, fomos criados aqui, fomos ensinados aqui, é aqui que estão as nossas raízes, é aqui que está a nossa alma e a nossa cultura. Portanto, logo aqui, só para vos dizer, portanto, é aqui que temos tudo. É daqui que emanamos tudo para as geografias onde estamos a trabalhar. Agora, nós aqui vamos continuar a modernizar as companhias, vamos continuar a treinar pessoas e vamos continuar a ser bastante competitivos. Portanto, goste ou não goste, mais de 25% do nosso negócio está aqui. E, portanto, é isso que nos mantém aqui e vai nos manter aqui. Mas só para reforçar aqui a pergunta do Nuno, a prioridade será remodelar lojas, modernizar, contratar mais, pagar melhor às pessoas? Remodelar, continuar a evoluir, continuar a ser competitivo, continuar a abrir sempre que for possível, lançar novas coisas dentro das próprias cadeias, porque a gente fala muito de Pingo Doce, mas esquece, temos uma grande cadeia de cash and carries neste país, a líder deste mercado, e continuarmos a ser o número 1. Mas existe também a ideia de que na Polónia vão abrir a loja 3000, digamos assim. Existe uma ideia das pessoas que se estão a distanciar para essa geografia um bocadinho mais do que... Não, já há muitos anos que nos distanciamos. Sim. Essa geografia temos que pensar que são 4 habitantes para 1 português. Portanto, os volumes são completamente diferentes. É um país muito grande, é um país muito forte, é realmente um país que nos permitiu nos tornarmos competitivos a nível mundial e, portanto, vai continuar a ter na mesma proporção, porque é um país que tem índices de crescimento e desenvolvimento e capacidade de o fazer superiores ao que Portugal hoje tem, em termos de económicos. Edgar, vem aí concorrência para o Pingo Doce. Sim, o Pingo Doce é líder de mercado, a par da Sonai, em Portugal, com mais de 20% de cota de mercado, mas vem aí um novo concorrente, os espanhóis da Mercadona. Vão ser um concorrente de peso? Vão ser um concorrente de peso, mas acho que o grande ganhador vai ser sempre o consumidor. E isso para mim é muito importante. E, portanto, vai tornar o mercado mais competitivo, se calhar, onde já é muito competitivo, mas é bom para todos, é bom para as companhias, é bom para o consumidor, e nós só temos que nos tornar mais atrativos, mais fortes e melhores. É um mercado competitivo. No caso de Portugal há uma liderança muito taco a taco entre a Sonai e o Pingo Doce, a Continente e o Pingo Doce neste caso. No caso de Espanha, a Mercadona é uma líder absoluta, com mais de 25%, o segundo tem apenas um dígito, portanto, com que facilidade é que eles conseguem adaptar-se a um contexto um bocadinho diferente ao que estão habituados? Vamos ver, em Portugal há duas grandes empresas que souberam ir ao encontro das necessidades dos consumidores, conseguiram ler os consumidores e conseguiram fazer a oferta. E, portanto, tornaram-se as dois grandes concorrentes muito fortes. Nós, na Polónia, também tornámos-nos líderes, e uns líderes muito fortes, e os nossos concorrentes ficaram para trás. Também existe essa disparidade.
E isso só tem a ver com a valia e com a competência e com a capacidade da companhia para ler os mercados, interpretar as necessidades e fazer. E, portanto, vai ser interessante quando a Mercadona chegar. Vai ser bom. Mas o que é que eles têm feito bem, digamos assim, nesta transição? Daquilo que têm conseguido identificar? Eles são uma grande companhia. São fortes, são bons, têm uma política clara, têm um objetivo claro e têm uma oferta muito racionalizada e muito bem direcionada. Mas nós também temos. Eu acho que a grande diferença é que eu acho que eles vão encontrar uns dois, ou pelo menos eu por mim falo, um Pingo Doce muito forte, que conhece bem o consumidor, está bem preparado e, acima de tudo, sabe exatamente o que é que tem que fazer, porque está habituado a viver em grande concorrência. E, portanto, eu acho que vai ser muito bom. Esse sorriso não aparece na rádio, mas aparece nos nossos olhos. A Mercadona, por exemplo, recusa fazer promoções, falou há pouco nelas. Eles aplicam aquilo que se chama a política de preços sempre baixos. Mas o Pingo Doce também tinha essa estratégia há uns anos. Já não é bem assim. Hoje em dia sabemos que o Pingo Doce vende quase metade, ou cerca de metade, dos seus produtos em promoções. Portugal é um país que se destaca muito na Europa nesse aspecto. Se a Mercadona não faz promoções, como é que vai ter sucesso? Não é só Portugal que se destaca nas promoções. Atenção, eu quando olho para a República Checa, quando olho para a Polónia, quando olho para a Alemanha e quando olho para outros países, eu vejo também que isso acontece. E, portanto, eu não sei verdadeiramente se o Everyday Low Price, como eles dizem, vai ser eficiente ou não vai ser eficiente em Portugal. Para nós foi muito eficiente durante muitos anos. Para nós foi uma marca que tivemos. Mas o país mudou a uma determinada altura a sua cultura e as suas necessidades. Nós adaptámos, ainda crescemos mais, ainda mais fortes ficámos. Portanto, vamos ter que esperar para ver exatamente o que é que eles vão fazer, porque a Lidl era também sempre preço estável, a Aldi também, e todos eles tiveram que alterar. E isto é bom, porque é esse sinal que estão a ler o consumidor. Então acha que a Mercadona, a certo ponto, vai ter que repensar essa estratégia? Isso eu não lhe posso dizer, porque eu não estou na cabeça do Juan, mas eu acho que se ele vir que a coisa não funciona, vai ter que fazer algo. Mas é curioso que dizia-se que com a crise que o consumidor ganhou essa paixão pelas promoções, mas se assumirmos que a crise, não digo acabou, mas está longe do seu pior momento, a verdade é que isso continua a ser um constrangimento do setor do retalho. Nós estamos a ter menos promoções, estamos a ter mais. Portanto, o que é que isso lhe diz sobre também a confiança do consumidor? Eu acho que o consumidor hoje está muito mais astuto e muito mais bem preparado para comprar e, portanto, sabe perfeitamente organizar a sua semana e as suas necessidades e aquilo que é importante para ele e, portanto, fazer as escolhas certas. E às companhias cabem fazer as ofertas certas na hora certa. E, portanto, é isso que está a acontecer. E, portanto, eu acredito que todos não fazemos promoções porque gostamos de fazer promoções. Nós fazemos porque o consumidor quer, porque a promoção traz complexidade à companhia. Mas voltando aqui um bocadinho à Mercadona, até que ponto é que se pode dizer que no passado foi uma inspiração para vocês aqui em Portugal? Não foi uma inspiração. Não considero que tenha sido uma inspiração. Eu posso aqui dizer que tive uma boa relação com o Juan durante muitos anos. Muitos dos nossos fornecedores de marca própria foi ele que nos introduziu. Agora, sabemos que é uma companhia muito forte, muito bem organizada, muito bem preparada, mas nós também somos e, portanto, eu não penso que aquilo que tem sido realmente a inspiração do Jerónimo Martins tem sido a força e a grande vantagem de querer conhecer o consumidor, ir ao encontro das expectativas dele e focar-se no consumidor. Não é focar-nos naquilo que a gente muitas vezes acredita, muitas vezes não é aquilo que o consumidor quer, portanto. E esse é que é o nosso lema, essa é que é a nossa força. Conhece o João Arroios? Conheço. É um bocadinho uma história parecida com a vossa? Eu estou convencido que sim. É um bocadinho. Nasceu de uma pequena eram talhantes a família. Exatamente. Portanto, nasceu dessa rede, dessa determinação, dessa força, e nós também viemos de um armazenista que depois fez um negócio com a indústria e que depois lançou-se no retalho. No fim, a base e a inspiração e a força é a mesma. É a mesma de uma companhia que neste momento em Espanha é líder destacadíssima. Pingo Doce não é? Em Portugal? Sim, em Portugal. Se você somar o recheio, é líder destacadíssimo. Porque é na área alimentar.
É que muitas vezes nós estamos aqui, nós gostamos muitas vezes de estar a falar no retalho, então, e o bilhão de euros quase que vende o recheio, que é totalmente alimentar. Isto quando soma as vendas do Pingo Doce, se eu mudasse o nome para Pingo Doce Cash and Carry, rapidamente toda a perspectiva das pessoas mudava. E há uma possibilidade, não é? Isso, o mercado dirá. Deixa-me avançar aqui para um outro assunto, este menos agradável para o Pingo Doce. O Pingo Doce denunciou vários dos seus funcionários por suspeitas de corrupção. Daquilo que pode falar, o que é que se passou? O que aconteceu? Eu não vou falar sobre este assunto, porque é um assunto que ainda está a decorrer, está em segredo de justiça e não está terminado. Um dia poderemos falar sobre este assunto, mas agora... Ok, não falando diretamente dele, como é que uma empresa lida com uma questão dessas? Ficou surpreendido com as notícias sobre isso? Eu volto-lhe a dizer que não gostava muito de falar sobre este assunto, porque eu acho que ainda é um assunto que não está terminado, volto-lhe a dizer, está no segredo de justiça e, portanto, não adiantava muito mais do que isto. Mas confia que é um assunto e um caso isolado ou acha que pode ser uma prática... Acho que é um assunto sempre muito incómodo para todos. Mas isolado ou que pode ser mais generalizado do que às vezes se possa pensar? Mais uma vez eu não lhe vou mencionar. Então, eu pergunto por outras mais práticas. Temos assistido a um desenrolar de horrores acerca das decisões da Caixa Geral e do assalto ao BCP nos anos 2000. Isto é a mesma banca que não quis ajudar o Jerónimo Martins nos anos 2000, quando o Jerónimo Martins mais precisava. O BCP ajudou. O engenheiro Jardim Gonçalves ajudou, o BCP ajudou. Portanto, porquê? Porque era um banqueiro. Agora, o que nós temos assistido, eu acho que não deve ser novidade para ninguém. Quem estava atento, quem viveu este processo de assalto ao BCP, não é? Que agora começa-se a confirmar de uma certa forma que foi isso, isto não era novidade nenhuma. Eu acho que isto é agora talvez porque faliram, porque também a Caixa Geral de Depósitos faliu, e isso é muito importante. Os portugueses realmente foram bastante injustiçados porque estão a pagar a falência dos bancos e, portanto, desapareceu a banca portuguesa. Dizer que a Caixa Geral de Depósitos ainda é um banco público também é um bocado falso, porque está completamente controlado pelo Banco Central Europeu. E, portanto, isto vai ter um impacto no país, goste ou não se goste, daqui a uns anos. No facto, não temos nenhuma banca nossa. Mas a verdade é que foi muito triste o que aconteceu e os portugueses deviam estar muito revoltados com tudo isto, porque acabaram por andar a pagar estas brincadeiras todas que se andou a fazer. Mas como é que viveu esse assalto ao BCP? Eu vivi com muita tristeza, porque via-se nitidamente que as pessoas não estavam preocupadas com os consumidores, não estavam preocupadas em valorizar os bancos, não estavam preocupadas em fazer crescer valor, mas assim em obter poder. A quem é que se refere? A que pessoas é que se está a referir? Um grupo de acionistas ou mais alguém mais acima? Alguém mais acima? Havia acionistas metidos nisto e havia alguém que tinha uma estratégia para isto, não é? Vamos ver quem era a pessoa que estava por trás desta estratégia. Que tinha como objetivo último o quê? Na sua opinião? O último, controlar a banca para poder desenrolar os negócios todos que acreditassem, não é? Quem controlar a banca controla o país. Que país é que seríamos hoje se tivessem conseguido? Teríamos dificuldades muito maiores do que temos hoje, penso eu. Esta é a teoria, pelo menos do Dr. Filipe Pinhal, disse na comissão que houve um triunvirato. Mas o Dr. Filipe Pinhal é uma testemunha muito bem posicionada para poder dizer isso, não é? Eu assisto de fora. Eu estava à procura precisamente dessa capacidade de ver com um bocadinho mais de distância. Agora, para mim, todos sabiam o que é que lá andavam a fazer. Ninguém pode dizer que não sabe, não é? Mas voltando à Caixa Geral de Depósitos, já conseguiu perceber o que é que falhou, tendo em conta o que ouviu nas últimas semanas? O que falhou foi a falta de gente íntegra à frente da companhia. Nada mais do que isto. Não há regulação, não há nada que não tem possa nada a ver salvar com, isso? Você pode ter as regulações, pode ter os códigos de conduta, pode ter tudo, mas se a sua integridade for sã, não precisa de nada disso, porque a coisa funciona. Mas e então, até que ponto é que hoje em dia está seguro que as pessoas íntegras estão a ser colocadas nos lugares de responsabilidade? Eu não sei se muitos deles não são os mesmos do passado. Isso aí já não posso dizer porque eu não estou lá. Não tenho olhado para isso. No caso da Caixa, como sei é que a banca portuguesa é hoje espanhola. Mas no caso da Caixa, como o acionista é o Estado,
o responsável pela escolha das pessoas é o Estado. É? Eu não sei se hoje é o Estado, ou se não é o Banco Central Europeu que diz sim ou não. Eu acho que quando foi a última escolha, o Banco Central Europeu rejeitou algumas pessoas. Portanto, quem decide, quem lá fica, é que no fim do dia tem a responsabilidade. No Jerónimo Martins, quem decide são os acionistas. Neste caso, o grande acionista, que é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos. E não há um terceiro que vai validar ou não vai validar, são os próprios. Pois a Assembleia valida com os votos. O Governo pode apontar, mas depois que eu saiba, o Banco Central Europeu tem que vai ver se as pessoas são idóneas ou não são idóneas. Quando disse há pouco que a banca hoje é espanhola, isso é um problema, na sua opinião? Nunca é um problema quando as coisas correm bem, mas se há um problema ou uma crise, eu aí tenho as minhas dúvidas. As casas-mãe fazem opções. E que são diferentes conforme... Claro. Hoje os grandes créditos não se decidem em Portugal, decidem-se em Espanha. E o que é que devia ser feito em concreto? Ou deve ser feita alguma coisa para contrariar essa tendência? Quem gosta de banco é que deve pensar nisso. Não é? Porque agora era bom haver um banco forte português. Não é? Eu gostava de perceber em que medida é que isso afetou a Jerónimo Martins. O Jerónimo Martins não afetou isso, porque teve a sua aprendizagem, mas eu quando olho para... Mas eu vivo numa economia real e vejam a economia neste país, isso não é um problema. Deixa-me avançar para um outro tema. É um bocadinho um regresso ao passado, às memórias. Começou como assistente de compras no Pingo Doce nos anos 80. Como é que foi isso? Lembra-se do seu primeiro dia de trabalho ou não? Lembro. Como é que foi? Foi sair de casa às 2 da manhã e ir para o mercado do Rei comprar fruta com um colega. Lembro perfeitamente. Começou às 2 da manhã do dia 7 de março de 1983. Tinha acabado a tropa, saí da tropa e comecei a trabalhar. E foi tratado como o filho do patrão? Pelo Armando, não. Nada. Temos que chamar cá o Armando a entrevista aqui à Rádio Infelizmente já não está entre nós. Pô-lo a carregar as caixas. Não? Hã? Pô-lo a carregar as caixas. Muita caixa. Como é que foi a praxe do primeiro dia? Não houve praxe, aquilo era tinha que ser tudo feito tão rápido e tão coisa que não havia praxe. Aquilo era trabalhar e não olhar para trás e não cometer erros. E quanto tempo é que demorou até passar para uma outra posição? 6 meses. Isso é importante, acho que num caso como o seu... No meu caso foi, porque o mundo de hoje não era o mundo não era o mundo de há 37 ou 36 anos, não é? Portanto, para mim foi muito importante, porque realmente entrar numa organização que trabalhava-se de uma maneira diferente, a organização do país era diferente, a organização de compras e de mercado era totalmente diferente. Portanto, para mim foi muito importante entrar. Não penso que hoje seja importante para uma série de pessoas entrar da mesma forma, até porque já não se faz assim. Não é? Muitas vezes é um problema para muitas empresas de gênese familiar fazer a transição, como aconteceu. Acha que esse é um desafio para as empresas em Portugal? Eu acho que é um desafio para todos, sempre. Após, na empresa onde eu estou, eu penso que o processo foi bem feito. Foi bem ponderado e foi bem discutido. Mas é um processo que nunca para, continua sempre, não é? Escolher os líderes do amanhã é sempre difícil, não é? E alguma vez pensou que ia chegar a esta posição? Nunca pensei. Não. Mas porquê? Não teve essa aspiração real? Primeiro, não me formei. Segundo, nunca foi uma coisa que tivesse na minha cabeça, não é? Portanto, eu vivia muito do dia-a-dia daquilo que era. Depois, a gente começa a ser pai, começa a ter uma estabilidade diferente, começa a olhar para as coisas diferentes. E um dia alguém me perguntou-me se isto era para mim um lugar importante. Eu confesso que hesitei, mas se chegar, cheguei. Se não chegar, também não é uma frustração. Pedro, eu ouço-o falar e ouço praticamente do seu pai, a mesma coisa. Também não se formou, também não tinha essa ideia, também assentou quando casou e teve filhos. Quer dizer, mas é verdade. O Nuno Vinha já entrevistou o seu pai este ano. É o segundo Soares dos Santos que ele entrevista em 2019. Mas é a verdade dos factos, não é? É a verdade dos factos, mas nunca tive... O meu pai era muito mais ambicioso na minha idade, nas fases da minha idade do que eu era. Mas porquê que acha que isso acontece? Porquê que acha que essa geração tinha menos ambição como geração ou era uma coisa própria sua? Eu acho que tem um bocadinho a ver a forma como se cresce talvez no berço, não é? Portanto,
ou era um problema muito mais de ambição, de querer fazer coisas diferentes na vida, de olhar para a vida de uma forma diferente? Mas eu não acredito que à mesa não se discutisse, não se falasse de negócio, não é? À mesa falava-se tudo, sempre. De tudo do negócio? O negócio faz parte da mesa, da nossa mesa, mas sempre fez desde que eu sou miúdo, não é? Portanto, mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ter a ambição. Certo, mas como não pensar que um dia poderia chegar lá ao topo? Porque somos 7 irmãos, somos uma família grande, todos podiam ter essas ambições, e se há uns que querem mais que outros, tudo bem. Não acho que isso seja o tema número 1. E hoje, como é que é o seu dia-a-dia? Há gestores que gostam muito de visitar as lojas, faz muito isso? Os fornecedores? Faço. Eu costumo dizer, no dia em que eu deixar de ir a uma loja, tenho que me ir embora, porque é o coração da companhia, não é? Tudo quanto a gente faz, todas as decisões que a gente toma, tudo aquilo que a gente perspectiva, acontece na loja. Se a gente não perceber essa loja, não perceber quem lá trabalha, não tiver a compreender quais são as dificuldades, nós vamos acabar por ter problemas. E as pessoas estão motivadas? Sente isso? Sinto. Nenhuma companhia atinge o que atinge se todas as pessoas que lá trabalham não se sentirem identificadas com o projeto. Ninguém trabalha, ninguém faz acontecer, ninguém tem força para fazer acontecer se não se identificar com esse projeto ou se sentir bem. Há pouco estivemos ali na loja do Pingo Doce aqui da João Saraiva para fazer uma sessão fotográfica e disse uma coisa à gerente de loja que eu ouvi. Perguntou-lhe como é que estavam a correr as douradas da Madeira. Explico lá isso. Porque é um projeto do Jerónimo Martins. O Jerónimo Martins tem aquacultura. E um dos projetos é as Douradas da Madeira, não é? Criámos ali um grande projeto na Madeira, que é as Douradas da Madeira. E, portanto, eu tenho muito interesse que realmente tenha sucesso este projeto. E, portanto, estava a perguntar qual era a recepção que as pessoas estavam a ter em relação a este produto, que começou a aparecer no ano passado e este ano vai continuar a crescer e eu espero poder expandir ainda mais este negócio. E o que é que ela lhe disse que estava a correr bem? Estava a correr muito bem. E que as pessoas gostavam. E planos para o futuro próximo, para o Pingo Doce? Então, para o Pingo Doce vai continuar a fortalecer, vai fazer da restauração um polo de crescimento, cada vez mais, não é? Portanto, ir ao encontro dessas necessidades do takeaway e continuar a ser o líder. E esses projetos paralelos que estava a falar, da aquacultura, há outros? Em Porto Alegre, por exemplo? Em Porto Alegre foi a fábrica do leite, não é? Foi uma fábrica de leite e de laticínios que arrancou em setembro do ano passado e que está neste momento na sua fase de implementação e de obtenção dessa capacidade, porque isto protege uma certa agricultura. O outro projeto é o do Angus português, é de carne, não é? Porque as pessoas... É importante haver uma marca forte desse ponto de vista em Portugal e depois estamos a estudar outros projetos também. E vê crescimento em setores como as novas tendências do biológico, até do vegetarianismo? Do vegetarianismo? Vejo. Existe, não existe ainda mais porque os preços ainda não estão adaptados à realidade das pessoas que acreditam nessa área. Mas é uma área que vai marcar fortemente a alimentação. Como a saúde e a alimentação vão ser uns aliados muito importantes no futuro. E novas geografias? Quer dizer, nós todos sabemos que a próxima geografia que o Jerónimo Martins ambiciona entrar é na Roménia. Isso não é... Na América Latina, Peru... Na América Latina ainda estamos na nossa fase de crescimento e de consolidação da operação na Colômbia e, portanto, ainda é prematuro falar, seja do que for. Foi à Venezuela recentemente? Não, mas vou à fronteira com a Venezuela. E porque nós abrimos... Lá? É muito triste, é agoniante e revoltante, porque nós, a pedido do governo colombiano, abrimos um armazém, um centro de operações ali para poder abastecer e ajudar os venezuelanos, e confesso-vos que é triste ver gente que nota-se que foram alguém na vida e que tiveram qualidade de vida a andar a mendigar, e é muito triste. É muito triste ver pessoas a comprar um comprimido, uma lâmina. Bem, agora ficávamos aqui a conversa, mas não temos tempo para mais. Foi um prazer tê-lo connosco aqui.
Aposto que é a primeira vez que inauguro um espaço de rádio, em vez de estarem a abrir um espaço de loja, mas é sempre bem-vindo. Aos nossos ouvintes, obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado. Obrigado.